Amados, como foi dito pela manhã, para mim é uma alegria muito grande poder servir a minha igreja na sede, poder também cultuar ao nosso Deus aqui neste lugar, a igreja onde fui criado, onde dei os meus primeiros passos na fé também. Vamos ouvir a palavra do Senhor, como se encontra lá na epístola de Tiago, mais uma vez. Tiago, agora no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu farei a leitura dos 3 primeiros versículos, somente isso, e os irmãos acompanham comigo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, diante da Tua palavra, nesta noite, Pai, nós rogamos a unção do Senhor, a ministração do Teu próprio Espírito Santo, para que não saiamos daqui, Deus, de forma insensível, mas tocados pelo Senhor. Que a Tua palavra, que é verdadeira e eterna, molde as nossas mentes, molde a nossa vida, Pai. Nos curvamos diante de Ti, reconhecendo, Deus, o nosso pecado, a Tua glória, a Tua santidade. Nós somente, Deus, confiamos na Tua bondade e no Teu amor, Deus. Olha para esta igreja que deseja e anseia por aprender mais de Ti, para a honra e para a glória do Teu próprio nome, Senhor. No nome de Jesus, amém. Queridos, poucas coisas são tão apreciadas quanto a paz. Nós tivemos recentemente a virada de ano e, mundo afora, as pessoas se reúnem para festejar, e não somente isto, mas com suas superstições elas desejam. Alguns desejam riquezas, outros desejam amor, outras pessoas desejam a paz. Você pode ver nessas festividades que o branco da superstição deles se sobressai, porque de fato os homens anelam e respeitam e desejam muito a paz. O que seria da nossa vida se não pudéssemos degustar dos prazeres de se ter paz, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, não importa as circunstâncias, mas ter paz no coração. A paz é muito apreciada. A pergunta que eu quero fazer nesta noite é a seguinte: por que às vezes nós sentimos tanta falta de paz? Quais são as razões e quais podem ser as razões desta falta de paz, da falta por isto, por esta coisa, por esta virtude que nós tanto apreciamos? Porque às vezes nós sentimos tanta falta de paz. Quando nós lemos a carta de Tiago aos crentes da dispersão, nós vamos aprender algumas coisas acerca de paz também. Alguém pode estar se perguntando, mas pastor, o que é que paz tem a ver com essa passagem que nós estamos lendo aqui agora? Nós vamos ver que que Tiago está falando acerca das guerras e contendas que haviam entre cristãos. O que eu quero dizer é que as lições que Tiago está trazendo aqui àqueles irmãos na dispersão, sobre a falta de paz que eles estavam vivendo, podem ser muito bem aplicadas à minha e à sua vida hoje também. Porque o homem pode sentir, às vezes sente tanta falta de paz? A resposta de Tiago é a seguinte: porque os sonhos e os desejos do homem podem ser de fato a causa e a razão da falta de paz dele. Em outras palavras, os seus sonhos, os seus desejos podem estar sendo a razão e o motivo pela sua falta de paz, pela falta de paz que há no seu coração e na sua vida. Diante dessa verdade que Tiago ensina aqui, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos fazer diante dessa verdade? A primeira lição e a primeira atitude que nós devemos ter diante desta verdade é de que devemos sonhar e desejar, no entanto, sem cobiçar ou invejar. Observe o que diz o versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais
e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Até aí. A melhor tradução desse versículo 2 aqui seria a seguinte, queridos: cobiçais e nada tendes, então matais. Invejais e nada podeis obter, então viveis a lutar e a fazer guerras. Nesse sentido aqui, a sociedade bíblica brasileira, ela foi mais feliz quando fez a nova tradução na linguagem de hoje. Esse segundo versículo, ele faz mais sentido realmente, e ele é melhor traduzido dessa forma. Mais uma vez: cobiçais e nada tendes, então matais. Invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Obviamente, Tiago ele usa palavras pesadas, no sentido metafórico. Se você for parar para analisar o vocabulário de Tiago, você vai ver que as palavras dele são realmente duras. Ele fala: olha, vocês estão desejando, vocês estão invejando, e por isso vocês estão matando. Vocês estão cobiçando e não estão conseguindo o que querem obter, então vocês lutam e fazem guerras. Esta era a realidade daqueles irmãos na dispersão. Quando você parte para o contexto, você entende por que isto. Observe o que diz no capítulo 3. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Capítulo 3, versículo 1. E qual é o título desse capítulo? Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Quando nós chegamos no versículo 13 do capítulo 3 ainda, versículo 13, ele diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. O que estava havendo? Irmãos, na ânsia e no desejo de se tornarem mestres da igreja, estavam pecando com as suas línguas, estavam também agindo sem mansidão e sem sabedoria espiritual. O intuito de Tiago aqui é corrigir este equívoco. Irmãos, vocês estão brigando, vocês estão invejando, fazendo guerra, vocês querem cargos, vocês querem aparecer, vocês invejam, tentam, lutam, buscam, não conseguem e matam. Obviamente no sentido figurado. E o que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte: irmãos, esta falta de paz que está havendo entre vós, em primeiro lugar, se deve porque vocês não estão sonhando e desejando. Vocês estão cobiçando e invejando. Há uma diferença muito próxima. Eventualmente nós caímos em sonhos, nós temos árduos desejos e não percebemos que os nossos desejos estão muito próximos da cobiça. Será que os seus desejos estão próximos da cobiça? Você sabe diferenciar um desejo sadio, um desejo natural, um desejo normal de uma cobiça? O sonho e a cobiça, elas são divididas por uma linha muito tênue. E a própria cobiça é prima da inveja. São sentimentos parecidos. E isso é o que estava acontecendo diante daqueles irmãos, e isso estava, em parte, tirando a paz deles. Eis aqui uma razão porque, frequentemente, nós perdemos a nossa paz. Eventualmente, nós perdemos a nossa paz porque nós estamos invejando e tendo cobiça do que é dos outros. Quais são os seus sonhos? Às vezes nós pensamos conosco mesmo, né? Eu quero ser um profissional mais bem-sucedido do que fulano. Ou eu não posso ter um namorado menos bonito do que o de ciclano, ou do que ciclano, do que o de ciclana. Eventualmente nós comparamos as nossas realizações, os nossos feitos, o que conseguimos à luz dos outros, quem está ao nosso lado. Nos comparamos e ficamos insatisfeitos quando consideramos o sucesso de fulano maior do que o nosso. O seu sonho tem alguma relação com o sucesso das pessoas que estão à sua volta? Tenha muito cuidado. Você vai se morder por dentro. Você não vai ter paz tão cedo, enquanto você não se sentir melhor ou numa posição de destaque em relação a essas pessoas. Não nos contentamos com o sucesso, infelizmente. Desejamos ser mais bem-sucedidos do que quem está ao nosso lado. Isso envolve uma questão da imagem, do ego e da vaidade. Em outras palavras, Tiago está relacionando a guerra que há entre nós. Tiago está relacionando a nossa falta de paz à vaidade que corrói o coração do homem. A vaidade que leva o homem a querer comparar-se com os outros, a querer comparar-se com quem está à sua volta. Entenda o seguinte, querido. O que Tiago está ensinando aqui é que você deve sonhar e desejar, sem invejar e sem cobiçar. Você deve sonhar, você deve desejar, mas sem sonhar, sem cobiçar e sem invejar. É o seu caso?
Infelizmente, nós constatamos e nós vemos muita inveja e muita cobiça no seio de famílias, no seio familiar. Eu não sei se você tem irmãos, mas eu já vi muitos irmãos que possuem uma inveja louca um do outro. Eu não sei se você consegue constatar o sucesso de pessoas à sua volta e ficar alegre com isso, ou se você se morde por dentro e começa a falar mal e começa a criticar. A crítica, ela está muito relacionada a esse sentimento de inveja e de cobiça. Você é uma pessoa muito criticadora dessas pessoas que estão à sua volta, tenha muito cuidado. Talvez você seja uma pessoa muito invejosa, não esteja sonhando como deveria sonhar. Há algumas historinhas que nos mostram um pouco acerca disso. Era uma vez uma cobra que perseguia um vagalume que nada mais fazia do que simplesmente brilhar. Ele fugia rápido, com medo da feroz predadora, e a cobra nem pensava em desistir. Fugia um dia, 2 dias, mais outro e nada. No 4º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso fazer-lhe 3 perguntas? Pode. Não costumo abrir este precedente para ninguém, mas já que vou te devorar, pode perguntar. Então perguntou o vagalume: pertenço à sua cadeia alimentar? Respondeu a cobra: não. Te fiz alguma coisa? Não. Então por que você quer me comer? E a cobra respondeu: porque não suporto ver você brilhar. E infelizmente é uma realidade que nós constatamos em nosso meio: pessoas que não conseguem ver os outros brilhar, pessoas que se mordem porque não conseguem ver o sucesso alheio. Conta-se a história de 2 homens moradores da mesma cidade, um deles muito invejoso e o outro com muita cobiça. O governador da cidade mandou buscá-los à sua presença, prometendo conceder a ambos tudo o que desejassem, sob a condição de que aquele que pedisse primeiro receberia o que pedisse e o outro receberia a mesma coisa em dobro. O invejoso não queria ser o primeiro a pedir para que o outro não recebesse mais do que ele, mas, instado a isso, pediu o invejoso que um de seus olhos fosse vazado, para que o seu companheiro perdesse ambos os olhos. A cobiça e a inveja, sentimentos que são primos uns dos outros. E ainda um cão atravessando um rio, e ele levava na boca um pedaço de carne. No fundo da água, ele viu a sombra da carne, e ele viu que a sombra da carne era muito maior do que a que ele possuía em sua boca. Cobiçoso, ele soltou a que tinha na boca para agarrar a outra, e por mais que mergulhasse, ele ficou ingrato, ele ficou muito aborrecido. E eventualmente é isso que nós constatamos em nosso meio também, pessoas que procuram o que não podem conseguir, porque são pessoas invejosas, e por isso perdem a sua paz. A segunda razão, queridos, pela qual eventualmente nós perdemos a nossa paz, e a atitude que nós devemos tomar diante disso, é de que nós devemos sonhar e desejar, pedindo para que Deus de fato realize aquilo que nós desejamos. É o que Tiago segue dizendo no versículo 2. Nós lemos no versículo 2 o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Eis aí uma das razões que podem ser a da sua falta de paz. Eu sei que você tem sonhos e desejos no seu coração, mas você coloca isso diante de Deus, você pede que Deus realize os seus sonhos e os seus desejos. Frequentemente, nós caímos nesta falta de paz, porque nós lutamos, buscamos, empenhamos, colocamos todos os nossos esforços, mas não conseguimos chegar onde queríamos chegar. Você soa o seu sangue, você faz tudo possível para conseguir, não consegue e nunca vem a paz que tanto quer e que tanto deseja em seu coração. Isso acontece, queridos, porque nós caímos num sentimento de autoconfiança, um sentimento profundamente pecaminoso, mas que está ali marcando os nossos corações e a nossa vida corrompida. Nós somos extremamente autoconfiantes e isso gera a falta de paz em nossos corações. E é complicado porque desde crianças nós somos estimulados pelo mundo a dizer: eu quero, eu posso,
eu consigo. Você é estimulado, o mundo estimula isso em seu coração. Você quer, você pode, você consegue. E vai que você luta, tenta e não consegue, e a sua falta de paz aparece. Confiamos muito em nossas capacidades, e você precisa ser sincero para admitir isso. Confiamos que podemos realizar todos os sonhos que queremos realizar, e aí esquecemos que precisamos de Deus para tudo. Precisamos de Deus para levantar e dirá para que os nossos sonhos sejam realizados também. Nós devemos, e é isso que Tiago vai ensinando aqui, queridos, nós devemos pedir o que sonhamos e desejamos ao nosso Deus. Você é uma pessoa autoconfiante? Você deixou a sua autoconfiança corroer a sua paz? Experimente entregar a Deus os seus sonhos. Experimente entregar a Deus os seus desejos, confiando e sabendo que sem Deus você não consegue obter coisa alguma. Um garoto brincava no quintal de sua casa e ele inventou de empurrar uma enorme pedra claramente superior às suas forças. Empurrou-a com as mãos, com os pés, com as mãos e os pés, com o corpo de costas, e a pedra não se movia. Aí seu pai, que observava, disse: você ainda não usou todos os seus recursos. Aí o menino, no mesmo instante, replicou: usei sim, papai, respondeu o pequeno menino quase chorando. Não, replicou o pai, você ainda não pediu a minha ajuda. Então nós precisamos entender, queridos, que de fato o nosso primeiro recurso deve ser pedir ajuda do nosso pai. O que nós não entendemos é que nós lutamos com todas as nossas forças, e quando entendemos que não vamos conseguir, só então nós resolvemos pedir ajuda a Deus. Nós demoramos demais para pedir ajuda a Deus. Quando nós nos vemos no fracasso, atolados no fracasso, aí então nós resolvemos pedir ajuda a Deus. Eu não sei, mais uma vez, quais são os seus sonhos, mas você precisa colocar isso diante do seu Pai, antes de tudo, e esmagar, triturar a sua autoconfiança, que corrói a sua santidade. A terceira e última atitude, queridos, que nós devemos ter diante dos nossos sonhos, é de que devemos sonhar e desejar aquilo que Deus quer nos dar. É isso que Tiago diz mais uma vez. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A terceira e última razão pela qual eventualmente você pode estar passando pela falta de paz, porque você está sonhando e desejando aquilo que Deus simplesmente não quer te dar, e Ele não quer te dar para o seu próprio bem. Eventualmente você pode estar sonhando o que Ele não quer te dar. O que Tiago fala aqui é de pessoas que nunca oram, crente que nunca ora, e quando ora, ora mal, ora no momento de aperto para esbanjar os seus próprios prazeres. É aquele aluno que nunca ora, nunca pensa em Deus, mas no dia da sua prova final resolve orar naquele instante, naquela hora, porque ele quer uma nota boa na sua escola, e assim por diante. Nós temos muitos cristãos assim, que nunca oram, mas quando oram, oram da forma errada, para esbanjar os seus próprios prazeres. O que Tiago está lembrando aqui, queridos, é que nós não simplesmente devemos desejar sem inveja e sem cobiça, mas precisamos desejar aquilo que Deus quer nos dar. De outras palavras, isso só é possível quando o seu coração estiver em harmonia com a própria vontade de Deus. No seu coração, nada pode ser mais importante do que servir ao próprio Deus. Enquanto isso não for tão importante no seu coração, você vai desejar e sonhar para você. E aí você vai desejar os bens materiais dessa vida, você vai desejar o sucesso nessa vida, quando, na verdade, o seu coração deveria estar voltado para glorificar o nome de Deus. Afinal de contas, você é a igreja de Deus. Você deve colocar o seu coração na obra de Deus e orar por isso, para que Deus te encha do teu próprio Espírito Santo. Nós não podemos confundir as coisas. Há muita gente que acha que Deus é como um mordomo, nós já falamos disso. E pessoas que cantam com uma Xuxa, que tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, e não é bem assim. Nós estamos invertendo os papéis. Você vive em função de Deus. Não é Deus que vive em sua função. Amolde os seus desejos, os seus sonhos, aos sonhos de Deus. E aí sim você verá os seus sonhos se realizarem. Os seus desejos sendo realizados pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Você deve aprender a pedir aquilo que Deus quer te dar.
Uma característica do ímpio, uma característica da impiedade é este egoísmo, que se volta a Deus em orações de petição, pedindo pela sua própria vida. Não é isso que Deus quer para você. O que Tiago está ensinando aqui, queridos, é que devemos sonhar e desejar, pensando no crescimento do reino. Certa feita, um pregador disse que Deus tem 4 respostas às nossas orações: sim, não, espere um pouco, e você deve estar brincando, não é? É nessa última que se encaixa essa questão aqui. Muita gente que pede, mas que com certeza não recebe porque não pede de conformidade com a vontade de Deus. Eu quero concluir essa mensagem, queridos, te levando a essa reflexão. Você tem experimentado os benefícios e os sintomas da paz no coração, ou você tem vivido em guerra interna? Quais têm sido os seus sonhos? Eventualmente você pode desejar trabalhar mais pela obra do Senhor, mas será que esse desejo seu, por exemplo, de ocupar um cargo na igreja, é levado pelo desejo sincero de servir a Deus? Ou porque você está sendo tomado por vaidade, por inveja ou por cobiça? É preciso esmagar esse sentimento que nos tira a paz. Em outras palavras, tudo o que Tiago está ensinando aqui é que a fonte da nossa infelicidade, na grande maioria das vezes, é o nosso próprio coração. Se o seu coração for santo, se o seu coração for sincero, se o seu coração estiver consagrado ao Senhor, muito possivelmente você vai experimentar a paz que Ele tanto deseja para você. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor extirpe do nosso meio, Pai, toda espécie de inveja e cobiça, tudo aquilo que pode tirar a harmonia e a paz que o Senhor promete e deseja aos nossos corações, Deus. Que possamos experimentar o desejo de servi-lo sinceramente, Pai. Que nós tenhamos a capacidade de olhar e contemplar o sucesso alheio, sem uma pontinha de inveja ou ciúmes qualquer, Pai, no nome de Jesus. Que nós saibamos fechar as nossas bocas e criticarmos menos aqueles irmãos que trabalham e se destacam entre nós, Pai. E que nisso nós possamos, Deus, curvar, que nós possamos inclinar o nosso ser diante de Ti, que nós possamos esmagar a nossa vontade, Pai, diante da Tua santa e bondosa vontade, Senhor. Ó Deus, purifica as nossas vidas, Deus. Dá-nos corações santos, para que não haja em nosso meio guerras e contendas, mas que a paz do Senhor reine entre nós. Nos livra deste pecado, Pai, no nome de Jesus. Amém.